Essa é a história de um jornal que marcou sua época, mudou os rumos da imprensa mineira e incomodou a ponto de ser brutalmente fechado pela polícia. Um jornal que usava o humor como arma, que caiu no desgosto dos poderosos e na graça do povo. Um jornal à frente do seu tempo e que 60 anos depois do seu fechamento continua atual. Um jornal cuja história merece ser contada para as novas gerações. Eu sou a Letícia Oliveira. Eu sou a Amanda Pena. E esse é o podcast Binômio Sombra e Água Fresca. Episódio 3. Como as ditaduras matam os jornais. Nos anos de 58 e 59, o Binômio continuou com suas denúncias contra o governador de Minas, Bias Fortes. Mas o jornal também fazia oposição ao prefeito da capital, Amintas de Barros, e ao presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Folheando as manchetes da época, encontramos alguns exemplos. Uma delas diz: Amintas, um louco é prefeito de Belo Horizonte. Enquanto outra fala: JK faz de Brasília a Babilônia das negociatas. Foi nesse período que o jornal lançou uma edição regional na cidade de Juiz de Fora, que fica na zona da Mata Mineira. O Binômio foi o primeiro jornal da capital a ter uma grande circulação na região. Em março de 59, a tiragem média chegava a 50 mil exemplares, somando BH e Juiz de Fora. A professora Ângela Carrato, pesquisadora da história da imprensa mineira, destaca a importância desse feito. O Binômio chegava nas bancas e era uma corrida, sumia, né? As pessoas xerocavam o Binômio, enfim, um exemplar. Estou falando de xerocar, eu nem sei se tinha xerox naquela época, mas eu sei o seguinte, que as pessoas liam o Binômio e você jamais via um Binômio jogado na rua, porque ele passava de mão em mão, todo mundo tinha um maior apreço e queria que mais pessoas pudessem ter acesso, então ele era disputadíssimo. Por causa desse sucesso e do espírito de inovação do jornal, muitos repórteres iniciantes, chamados de focas no jargão jornalístico, queriam trabalhar ali. Muitos deles se tornaram grandes nomes da imprensa nacional, como Fernando Gabeira, Fernando Mitre e Moisés Rabinovitch, com quem nós conversamos. Meus amigos todos estavam no Binômio, e o Binômio era uma revolução no jornalismo mineiro. Era charmoso ser do Binômio, era importante identificar-se como sou repórter do Binômio. Porque o Binômio era uma publicação que era a semente de uma revolução. O fim dos anos 50 e o início dos anos 60 foram marcados por grandes reportagens. Na matéria de título BH, Meca da Prostituição, o jornal denunciou o drama da prostituição infantil e juvenil em Belo Horizonte, mostrando como dezenas de meninas entre 12 e 15 anos de idade eram oferecidas como atração nos bordéis da cidade. Outra denúncia foi em relação a uma rede de fabricação clandestina de bebidas em Minas Gerais. O Binômio provou que parte do uísque servido na festa de inauguração de Brasília era falso e tinha sido fabricado em Belo Horizonte, o que provocou uma onda de dor de cabeça e mal-estar entre os convidados do evento. As reportagens internacionais também chamaram atenção. Uma delas foi exclusiva, a última entrevista de Caryl Chessman, um homem que foi condenado à morte nos Estados Unidos após um processo de 12 anos, que mobilizou a opinião pública no mundo inteiro. A outra foi uma série produzida pelo repórter Guy de Almeida em Cuba. O país estava sob o impacto da tomada do poder por Fidel Castro, e Guy fez a cobertura mais completa do processo cubano publicada pela imprensa brasileira. O Guy de Almeida, ele passou um mês em Cuba, aí em meados dos anos 60, depois, né, da vitória da Revolução, que foi na virada de 59 para 60, para contar, né, como que era a ilha, como que estavam os primeiros momentos do novo governo, os desafios, as pressões, sobretudo estadunidenses. Ele fez uma série incrível,
mostrando que o binômio também cobria temas internacionais, da mesma forma que cobria também temas de cultura, que cobria esporte, né? Então, o binômio foi muito, muito, muito completo. 2 reportagens merecem um destaque especial, pela coragem de abordarem temas que naqueles tempos eram um grande tabu. Em 1959, por exemplo, o binômio escancarou o racismo na capital mineira. Para apurar boatos de discriminação, o repórter Ponce de Leon fingiu que era um médico de Uberaba, recém-chegado em Belo Horizonte. Ele ligou para 4 colégios diferentes, dizendo que tinha uma filha adotiva de 9 anos e gostaria de fazer sua matrícula. Por telefone, todos disseram que havia vagas. Porém, quando o repórter chegou aos locais, acompanhado de Sônia Piedade, uma menina negra, dizendo ser a filha dele, os mesmos colégios voltaram atrás. Alguns disseram que houve um engano e, na verdade, não havia vagas. A diretora do extinto Colégio Sion foi ainda mais incisiva, pediu desculpas e disse que não recebiam, abre aspas, crianças de cor. Também foi incluído nessa reportagem o caso do engenheiro Efim Kreiser, famoso empreendedor de obras na década de 50, que foi barrado de ser sócio no Country Club e em outros clubes da cidade, como o Automóvel Clube e o Campestre. O motivo, ser judeu. A denúncia comprovada de racismo em Belo Horizonte gerou uma intensa repercussão em Minas e em outros estados. Após os 2 casos, deputados abriram uma CPI na Assembleia Legislativa para denunciar e investigar as situações de preconceito. Outra reportagem gerou repercussão nacional e até no exterior. Foi uma denúncia de tráfico humano, feita pelo repórter Roberto Drummond e o fotógrafo Antônio Cossenza. Roberto Drummond ficaria muito conhecido anos depois por ser o autor de Hilda Furacão, romance que foi adaptado em série de televisão pela Rede Globo. E ele fez uma reportagem que marcou época. Ele foi ao norte de Minas para ver uma série de outras questões e lá ele descobriu que pessoas eram vendidas como escravas, que uma pessoa com dinheiro poderia comprar uma outra pessoa, 2 pessoas, 3 e até uma família inteira e trazer essa família para te servir. No norte de Minas, pessoas vindas do interior do Nordeste eram transportadas em caminhões abertos, os chamados paus de arara, sem nenhuma segurança e em condições subhumanas. O comércio acontecia em Montes Claros, Francisco Sá, Pirapora e outras cidades da região. O repórter Roberto Drummond se passou por filho de um fazendeiro do Vale do Rio Doce. Ele conseguiu comprar um casal, Manuel e Francisca, e trazer uma prova irrefutável, o recibo escrito e assinado pelo agenciador. Antônio Cossenza registrou tudo em fotos. A matéria repercutiu na imprensa do mundo todo e ganhou destaque nas revistas Time e Paris Match. Foi aberto um inquérito policial e o assunto foi levado para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Vários jornais e canais de televisão noticiaram o fato. Há uma reportagem em especial que pode ser considerada a mais importante do binômio, pois basicamente definiu o destino do jornal. Democrata hoje, fascista ontem. Esse era o título da matéria que saiu em 18 de dezembro de 61. Ela foi escrita por José Nilo Tavares, mas publicada sem sua assinatura. O jornalista Lélio Fabiano, que começou sua carreira no binômio, tem ainda vivas as lembranças do episódio. O texto contava com riqueza de detalhes a carreira política de um general. O comandante da ID4 em Belo Horizonte. ID4 era a 4ª Infantaria Divisionária do Exército, que funciona ali onde tem, lá em cima de Santo Agostinho. Vocês conhecem a cidade bem? João Punaro Bley era comandante da ID4 de Belo Horizonte, ou seja, de todas as unidades militares federais sediadas na capital. Mas antes de vir para Minas Gerais, o general teve um longo passado no estado do Espírito Santo. Durante 15 anos, ele foi interventor da ditadura de Vargas no Estado Novo e autor de várias ações repressivas que incluíam o envolvimento no assassinato de opositores. Além disso, era admirador confesso de Hitler e Mussolini e ligado ao Partido Integralista Brasileiro, de ideologia fascista. Naquele ano, Punaro Bley discursou em uma conferência em Belo Horizonte contra uma suposta ameaça comunista. Em seu discurso, ele disse que a memória do povo era fraca e destacou a importância de se preservar as instituições democráticas e as liberdades individuais. O binômio então resolveu refrescar a própria memória do general, mostrando para toda a cidade o seu vasto currículo como líder autoritário. E ele não gostou nem um pouco disso. No dia 21 de dezembro, na manhã de uma quinta-feira chuvosa, Punaro Bley chegou totalmente transtornado na redação do jornal, procurando por José Maria Rabelo para tirar satisfações. E esse general vai ao tomar satisfação com José Maria Rabelo, na rua Curitiba,
onde eu trabalhava, está aí o endereço. Sobe lá e vai na sala do Zé Maria e os dois têm uma hora de discussão. Desde o início do binômio, José Maria tomava para si a responsabilidade de tudo que era publicado, e não foi diferente dessa vez. Ele chutou o balde, não, sou responsável sobre tudo. Se eu não concordasse, não estava publicado aqui, então não vou vir com essa conversa, né? O jornalista tentou resolver as coisas no diálogo. O papai tinha uma estratégia que quando chegasse alguém bravo com alguma matéria, ele mandava esperar, mandava sentar e esperar para que ele se acalmasse. E o general estava ansioso e ele nunca recebia a pessoa que ia dar queixa sobre alguma matéria. Na hora, ele mandava a pessoa esfriar, né? Espera um pouco, ele está ocupado, já vai te atender. Mas o general, com o exemplar do binômio nas mãos, respondeu à tentativa de conversa. Eu não vim aqui para conversar. Quem foi que escreveu essa merda contra mim? Ele começou a agredir José Maria, o agarrou pelo pescoço e o empurrou, fazendo com que caísse e batesse as costas na janela. Em defesa, o jornalista começou a revidar seus golpes. Como Zé Maria era bem mais novo e lutava judô, o general acabou levando a pior. Ele saiu da redação do binômio muito exaltado, prometendo que iria voltar. Carlos Felipe, que na época era um jovem repórter, relembra a reação dos colegas. Todos falaram, Zé Maria, some que senão você vai morrer. Ele sumiu, aí o Punaro já tinha mandado a turma ir lá quebrar o binômio. Tanto assim que quebrou mesmo. Quando eu fui para o binômio, eu encontrei uma sala cheia de jornal rasgado, livro rebentado, tudo que você puder imaginar, tudo estragado. Não tinha mesa, não tinha cadeira. Punaro Bley realmente voltou horas depois, dessa vez com 200 homens do Exército e da Aeronáutica, comandados por 3 coronéis para destruir a redação do jornal. Ônibus e caminhões do Exército fecharam as ruas Curitiba e Carijós. O meu avô, Reni Pena, que hoje tem 93 anos, trabalhava na Rabelo Maia, a loja que ficava do outro lado da rua, bem em frente ao prédio do binômio. Ele também estava lá nesse dia. Eu trabalhava lá numa loja em frente de peça de automóvel. Eu só vi, estava no balcão, vi quando chegou aquele policial, subiram lá para cima e começaram a quebrar tudo lá para cima e jogar cá para baixo. A minha loja é na rua Curitiba, em frente ao prédio do binômio. Os militares destruíram completamente a redação. A operação durou cerca de 40 minutos. Depredaram, quebraram mesmo, ficou pedaços de pé de mesa inteiro. Máquina de escrever, jogavam para a rua, quebraram tudo. E o jornal simplesmente não poderia sair. Euro Arantes foi agredido e preso, assim como 3 deputados e o presidente do DCE da UFMG, que tinham ido ao local protestar contra a violência. Outros jornalistas também foram para a Rua Curitiba prestar apoio, como relembra Celso Japiaçu, que trabalhava no jornal Última Hora. Imediatamente nós, da Última Hora, saímos e fomos lá para o local para ver se dava alguma contribuição, alguma coisa de apoio, mas não foi nem possível, porque não pudemos nem chegar lá, porque as ruas estavam cercadas. E nessa altura procuramos saber do Zé Maria, ninguém sabia onde estava o Zé Maria. José Maria Rabelo tinha fugido às pressas para uma fazenda perto de Juiz de Fora. Os militares souberam e fizeram um cerco na região, porque para eles prendê-lo era questão de honra. Para conseguir escapar, o jornalista ligou para um amigo de Belo Horizonte e pediu para que ele espalhasse a notícia de que ele tinha sido morto em um tiroteio na estrada. Na época, a esposa de José Maria, Tereza Rabelo, estava grávida de 6 meses e acabou recebendo a notícia falsa. Fernando Rabelo conta que viveu esse drama ainda na barriga da mãe. Chega a notícia, né? Mamãe não deu tempo de avisar a mamãe que ele ia espalhar essa fake news para poder fugir. E a mamãe recebeu a notícia, a mamãe chorou, recebeu a notícia que o papai tinha morrido. E eu dentro da barriga da minha mãe, você imagina, né? A carga que foi, né? A imprensa nacional se manifestou em peso contra o ocorrido. A revista Time dos Estados Unidos, o jornal Le Monde da França e Izvestia da União Soviética deram destaque ao incidente, citando como um grave atentado à liberdade de imprensa. No meio jornalístico foi traumatizante, porque ninguém esperava que acontecesse aquilo. Uma rua ser cercada por militares, subirem o prédio e destruírem com o jornal, com o que estava lá no jornal. E empastelaram o jornal, como eles me disseram, que era a missão deles.
que era empastelar o jornal. E assim o fizeram. Como punição ao ato, os 3 coronéis que chefiaram a depredação do binômio foram transferidos para outras unidades, assim como o general Punaro Bley, o que não o impediu de ter participação direta no golpe de 64, 3 anos depois. Nesse período, com a ausência de José Maria, Guy de Almeida assumiu o cargo de diretor e editor-chefe do jornal. Nos 3 anos que antecederam ao golpe de 64, o binômio atuou intensamente cobrindo a situação da política nacional. O jornal já alertava para as conspirações dos militares e outros setores golpistas, que recentemente tinham sido derrotados nas articulações contra a posse de João Goulart. É o que se vê claramente nas manchetes de 1962. No dia 4 de junho foi publicado: golpistas desenvolvem esquema para tomar o poder. Em 19 de novembro, crise militar é o primeiro passo para o golpe. Em 17 de novembro, Brasil já em marcha batida para o golpe. Paralelo a isso, o binômio também cobria acontecimentos internacionais. A luta pela libertação das antigas colônias, o processo cubano, as conquistas espaciais, os movimentos pelos direitos da mulher e a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O jornal chegou à gloriosa marca de 26 mil assinantes e anunciou: somos os maiores em assinantes no Brasil. No ano de 1963, o binômio tornou-se porta-voz em Minas da campanha das reformas de base lançada pelo governo Goulart. Guy de Almeida, usando o pseudônimo Décio Serrano, assinava seus comentários sobre a situação nacional. O João Goulart era o presidente, né? Aí o binômio virou, de repente, um porta-voz dessa linha política que estava gerando no Brasil. E mais ainda, nós todos jovens, todos nós ficamos com a cabeça nisso, né? Entusiasmo para fazer isso, fazer aquilo, mas jogamos nisso. O jornal também transcrevia artigos de revistas dos Estados Unidos que demonstravam que o país apoiaria um golpe militar no Brasil. Um deles, da revista Time, comentava a vinda de Robert Kennedy, irmão do presidente norte-americano. O texto dizia que Kennedy deu um ultimato em João Goulart, dizendo que ou ele mudava o rumo do seu governo ou não teria mais ajuda americana. Em setembro de 63, o binômio alertava: levante militar para depor Jango. Em 6 de janeiro de 1964, o comentarista Hermano Alves diria em sua coluna: a sensação de insegurança nos meios políticos é generalizada. O pânico, a perplexidade e a insegurança dominam o país. Ao mesmo tempo em que cobria os acontecimentos políticos, o jornal seguia com mudanças gráficas e editoriais. Tudo caminhava em um projeto para que o binômio se tornasse uma publicação nacional. Enquanto isso, a situação do Brasil se tornava cada vez mais tensa. Em março de 64, acontecem 2 grandes eventos. No dia 13, o comício de João Goulart reuniu 200 mil pessoas na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O presidente estava acompanhado de líderes populares pedindo reformas. Pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Em resposta, no dia 19, foi feita em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com estimativas de público de 500 mil pessoas. Representantes da direita, de setores religiosos e, em sua maior parte, da classe média, protestavam contra o presidente e o que eles chamavam de ameaça comunista. Realizou-se na capital a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Como nas outras capitais, foi revestida de completo êxito, numa demonstração de que o Brasil jamais será escravo de regimes que não condizem com os anseios de liberdade do povo brasileiro em geral. Pessoas de todas as classes sociais, irmanadas pelo mesmo ardor cívico, reuniram-se em diversos bairros, percorrendo as ruas da capital até a Praça Justo Sermão, ponto final da grande concentração cívica. Todas as unidades do Exército e da Aeronáutica em Minas Gerais, além da Polícia Militar, vinham sendo preparadas há meses para a eventualidade de uma ação armada. Em 23 de março de 64, o binômio lança o caderno Nossa Cidade, que trazia informações de utilidade para o leitor, como lazer, cultos religiosos, viagens, funcionamento do comércio e roteiro culinário. Nessa mesma edição, que saiu uma semana antes do golpe, José Maria Rabelo faz quase uma premonição do que aconteceria. Ele publica um texto dizendo: no desespero de sua agonia, os privilégios dominantes crucificaram o Brasil. Para isso, tudo está pronto. As bombas de fabricação doméstica, as metralhadoras contrabandeadas, as milícias fascistas e muito dinheiro, daqui e de fora. E, sobretudo, o ódio ao povo, o ódio ao futuro, o ódio à liberdade.
Em 30 de março, véspera do golpe, foi feita em Minas Gerais a Operação Gaiola, uma verdadeira caça a todos os cidadãos tidos como líderes de esquerda para prendê-los. José Maria Rabelo estava na mira. O general João de Farias foi até a redação do Binômio procurá-lo. Nesse momento, por coincidência, aconteceu uma cena digna de cinema. Enquanto os militares subiam por um elevador, o jornalista descia pelo outro. Geraldino, o porteiro do prédio, o alertou. Cai fora que os homens estão aí te procurando. E assim ele fez. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder. José Maria viveu 3 meses na clandestinidade, até ir para o exílio na Bolívia. Em seguida, foi para o Chile, onde viveu os próximos anos, até o país também sofrer um golpe militar. De lá, partiu com a mulher e os filhos para a França. O Binômio deixou de circular e vários de seus jornalistas foram presos e perseguidos durante os 21 anos que o país passou na ditadura. O jornal deixou sua marca e teve influência direta na criação de veículos que seguiam a mesma linha, como o Pasquim. É um legado poderosíssimo, tão poderoso que ele é mais atual do que nunca e ele continua, eu diria, quase como vanguarda nos dias atuais. Então, gente, estudar o Binômio é estudar o que a gente precisa fazer para fazer um jornalismo e veículos que mereçam esse nome e aí sim tenham a respeitabilidade, tenham o interesse dos seus respectivos públicos. José Maria Rabelo faleceu em 29 de dezembro de 2021, aos 93 anos. Perguntamos ao seu filho, Fernando, qual legado o pai dele deixa para as novas gerações de jornalistas. Eu acho que foi o legado da coragem. Ter coragem, isso é para poucos, né? Saber enfrentar o sistema e sem medo. Acho que esse é o legado, né? Lutar contra o sistema, saber perder. Ele perdeu muita coisa, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu um monte, perdeu máquinas de impressão, né? De impressão, perdeu uma loucura, né? Houve mais perda do que ganhos, né? Mas é acreditar no idealismo, e ele acreditou no idealismo até a morte. Esse podcast é uma lembrança dos 60 anos do fechamento do jornal Binômio pelos militares, completos em março de 2024. Em memória de José Maria Rabelo, Euro Arantes e todos os jornalistas que passaram pela sua redação. Nas páginas da história, seus nomes estão marcados como pessoas que lutaram pelo jornalismo da verdade e pela liberdade de imprensa no Brasil. A eles, todo o nosso reconhecimento. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Para ver fotos e outros conteúdos sobre a história do Binômio, siga o nosso perfil no Instagram, @podcastbinômio. A série de podcasts Binômio, Sombra e Água Fresca é o produto final do trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação em jornalismo da PUC Minas. Produção e entrevistas: Amanda Pena, Arthur Albuquerque, Bernardo Teixeira, Letícia Oliveira e Pedro Miguel Ligares. Texto: Amanda Pena. Locução: Letícia Oliveira, Amanda Pena e Getúlio Nuremberg. Orientação e supervisão: Professor Dr. Mosair Bruck. Gravado e editado com o apoio dos monitores do Laboratório de Áudio do Campus Coração Eucarístico, Gabriel Guimarães e Dudes Tuts, coordenados por Clara Costa. Nesse episódio você ouviu o instrumental de Apesar de Você, de Chico Buarque, tocado pelo pianista Mário Tiroli. A música de abertura é Opinião, na voz de Zequete.